podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Vitor Valim e Valentina Fiorucci conversam com o Dr. Alexandre Haddad sobre empreendedorismo. Oi gente, eu sou a Valentina Fiorucci. E eu sou o Vitor Valim. Nós somos do Colégio Portinari Pretoriano e hoje a gente está aqui com o Dr. Alexandre Haddad. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e fundador e reitor do Centro Universitário Sudoeste Paulista, da Unifesp. E a gente está aqui com ele para falar um pouco sobre empreendedorismo e educação. Oi Valentina, oi Vitor, tudo bem? Queria agradecer o convite aqui de vocês, convite Portinari, obrigado. Estou à disposição para conversar, o que vocês quiserem, se eu podendo colaborar. Estudei, como você falou, fiz Direito na Universidade de São Paulo faz tempo, né? Mas sempre foi muito difícil de entrar, tenho que estudar bastante. Então, para a gente começar aqui, qual foi a sua principal motivação para você fundar a faculdade? Bom, eu nasci em Avaré, eu estudei a vida toda aqui, fiz meu colégio, aprendi a ler e escrever em Avaré, fiz até o colegial em Avaré. Naquela época, não tinha escola particular. Então todos os colégios eram públicos, só tinha colégio público. E a gente tinha colegas na sala de aula, olha só como é diferente naquela época. Crianças que eram do Lar São Nicolau. O Lar São Nicolau era um lugar de órfãos, ou de pessoas muito humildes que vinham do sítio, os pais não tinham condição de alugar uma casa e tal, deixavam os filhos lá para eles poderem estudar. E essas crianças eram colegas nossas na escola. E eu tive alguns colegas, a gente estudava todo mundo junto, criançada, estava ali, comia a mesma merenda. Você fazia grandes amigos, normal, né? E eu percebi que tinha gente muito inteligente ali, colegas inteligentes. Fala, pô, mas moleque pequeno vai pensar isso? Não, é porque eu não sabia desenhar direito. Eu tinha um coleguinha que desenhava pra caramba, só que ele era bem pobrezinho, não tinha condições. O que ele fazia? Ele pegava o lápis de cor para substituir a canetinha, sabe aquelas canetinhas, né? Ele punha na boca e desenhava, e ficava lindo. E eu achava aquilo o máximo. E eu percebi, com o passar do tempo, que eu tive condições de sair de Avaré para estudar fora. Fui fazer cursinho, né, lá no ângulo de Tamandaré, Dona Raimunda, né? Morei até com o Paulo, né, daqui do Portinari. E essas pessoas não tinham condição de sair daqui. Eles não saíram, não sei o que aconteceu. Era um potencial grande, pessoas inteligentes, amigos nossos, que ficaram e se perderam. Eu não sei se eles chegaram a se formar. Então, o que veio na minha cabeça? Falei, poxa, Avaré precisa de uma faculdade de Direito. Veio na minha cabeça, por quê? Eu estava fazendo Direito. Eu falei, pô, Avaré precisa de uma faculdade de Direito, vai ajudar a cidade, muita gente vai poder estudar, tal. E foi passando o tempo, eu me formei, e eu tive durante o período que eu estudei na São Francisco, né, São Francisco é o nome da Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Porque ela é mais velha que a USP. Ela chama a Faculdade de São Francisco, que fica no Largo de São Francisco, que era um convento antes, era um mosteiro de São Francisco. Então, lá, estudando, eu falei, poxa, aquilo na minha cabeça, eu tive um colega de sala, Adriano, o nome dele, que o pai dele era mantenedor da Unicapital em São Paulo. Era uma universidade, um centro universitário. E eu falei para ele, pô, cara, monta uma faculdade em Avaré que vai ser bacana. Ele falou, eu não. Monta você. Eu falei, você tá maluco, né? E fiquei. E aquilo na minha cabeça. Então, a motivação foi o quê? Trazer para o interior um ensino superior de qualidade para tornar acessível esse ensino de qualidade àquelas pessoas que não teriam condição de sair daqui para estudar, mas teriam condições de até pagar uma mensalidade, trabalhar de dia, estudar à noite, mas não poderiam pagar uma mensalidade e viajar porque eles tinham que trabalhar, era gente mais... Então essa foi o que eu quis fazer para montar a faculdade, essa foi a missão e a missão da Unifesp, tornar acessível o ensino superior de qualidade na região às pessoas que não teriam condições de sair daqui. Respondido? Entende? E doutor, você estava lá na São Francisco, você já tinha em mente, você já entrou na faculdade em mente de criar a sua própria universidade? Eu não pensava em criar a minha, porque eu achava que era um negócio absurdo, difícil. Não difícil, eu achava que não dava, né? Eu não conhecia o negócio, eu não conhecia quais eram as leis daquilo, né? Mas eu tinha
ideia que a Avaré precisava ter uma faculdade de Direito. Por que Direito? Eu fazia Direito, mas na verdade tinha que ter uma universidade com todos os cursos como é hoje, né? Tem odonto, veterinário, tem tudo. É isso que precisava de verdade. Mas naquela época, a minha visão de estudante, naquele momento, era uma faculdade de Direito, seria bom para a cidade. O pessoal saía daqui, pegava ônibus, ia estudar em Bauru, ia estudar em Itapetininga, viajava 3 horas, 1h30 para 1h30. Pô, é complicado, você trabalha o dia inteiro, viaja e volta, como é que você aguenta? Olha como se esforçavam as pessoas, né? Então, eu tinha o interesse, mas não que eu iria montar. Até que eu falei pro meu amigo, monta lá, né? O pai dele tinha, monta lá um campus em Avaré e tal, né? Mas eu sabia que precisava ter. Legal. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante o processo de abertura da faculdade? Bom, tem vários tipos de desafio. O primeiro é o desafio do capital. Dinheiro para montar, coisa que eu não tinha. Não tinha, tá? Mas deixa eu ver, não tinha o dinheiro. Porque se você tem o capital, você pode se cercar de pessoas bem formadas que te ajudam a fazer. Mas eu não tinha, então eu tive que fazer por mim. Segundo, a própria legislação. O Brasil é um país complexo na legislação de todas as áreas, de ensino superior mais ainda. E, puxando uma pena dessa da legislação, a legislação específica do ensino superior, como se monta uma instituição, qual é o processo de autorização por parte do MEC, credenciamento, então é um negócio bem complexo. Isso foi um tipo de dificuldade. O outro foi com relação a professores, porque a Avaré não tinha faculdade, então não teria professor. Por que teria um professor de direito aqui? Mas foi uma grata surpresa para mim que durante a estruturação do curso, eu vi que tinha muita gente aqui com curso de mestrado que não usava e me procurou e falou, meu, que legal, eu fiz mestrado e eu não usava, agora eu vou poder dar aula. Inclusive a minha primeira coordenadora, a professora Beth Cavini, minha amiga, pessoa que eu respeito e admiro demais, ela tinha feito mestrado na São Francisco mesmo, na USP, e ela falou, pô, não dou aula, né? E começou a dar aula comigo. Morava aqui em Avaré mesmo? Mas era aqui de Avaré. Sempre tem gente, tá? A gente sempre acha que não tem, mas tem. E uma outra coisa foi aquela tendência que nós temos de achar que tudo é difícil e impossível. A gente pode achar que consegue, mas a sociedade, ela infelizmente tem uma visão contrária ao empreendedorismo. Então teve gente que apostava, não vai dar certo, não vai formar, não vai conseguir. Eu tinha um cara que apostou um caminhão de cerveja, que eu não ia montar a faculdade. Eu falei pro cara que eu ia tomar inteiro. É mentira, eu não tomei, tá? Mas eu acho que ele deveria ter me dado o caminhão, né? Verdade, pô, filho da mãe, mas perdeu. Então, além de tudo, quer dizer, também as pessoas não acreditam, você fica ouvindo um monte de bobagem, não faz não, vai dar errado, aí vai perdidinho. Exato, você tá maluco, cara? Vai pôr em risco, você vai perder tudo. Minha família é uma família antiga aqui e tal, tinha condições, mas eu não tinha. Mas eu tinha uma vida e coisas que a gente tem que são muito válidas. Juventude, vontade e uma boa formação que vocês têm. Então essa é a coisa, quer dizer, estudar, ter vontade e ser jovem, porque você sonha com o futuro. Chega um momento que você mora nele. Na minha idade, eu já estou nele. O que eu sonhava quando eu tinha a idade de vocês, eu estou nele, né? Sonhei lá. Então, essas foram as dificuldades que se tornam desafios. Na verdade, o que é fácil não tem tanta graça. O legal é você descobrir o caminho dentro da dificuldade e não ficar reclamando, porque se você ficar reclamando, não vai resolver. É difícil para todo mundo. Vencedor é aquele que não desiste. Você não pode desistir, não pode reclamar. Não adianta, você pode ficar o resto da vida reclamando que não vai mudar. Então, aprende a regra do jogo e joga o jogo de acordo com a regra dele. Né? Então, a dificuldade serve para dar força. Acordar de manhã, mas eu vou fazer, eu vou tentar, por que eu não consigo? Outros conseguiram em outros lugares, por que aqui não? Né? Então, foi isso. E, doutor, conta pra gente, durante esse processo de abertura da sua faculdade, com as dificuldades, claro, teve alguma atitude em específico que você tomou que fez o seu negócio andar pra frente, assim? Eu não digo que seja uma atitude. Eu acho que, primeiro, é claro, fazer um negócio estruturado, bem administrando dentro do possível, dentro do melhor possível e tal. Mas uma atitude permanente que eu tive e que eu acho que todo mundo tem, que vence tem, é ser honesto e seguir a lei.
dentro do jogo, jogar a regra correta, não passar ninguém para trás, ser honesto, falar, olha, eu vou entregar um ensino de qualidade dentro do possível, entregar isso. Você fala, vou vender uma calça de boa qualidade, entregar a calça de boa qualidade dentro de um preço justo, pagar os impostos, quer dizer, é uma atitude correta. Eu acho que isso é uma o pessoal brinca, né? A maior esperteza no Brasil é ser honesto. Isso é uma coisa, você tem que ser honesto, não tem esperto. Existe honestidade e trabalho. Tem uma esculturinha assim, que eu vi na mesa de um homem, era um cara, né, só o dono do Bradesco, chamado Amador Aguiar, imagina. Só o cara que fundou o Bradesco. Imagina a capacidade desse cara. E o que ele tem uma cidade de Deus, em Osasco, é dele. Quer dizer, o cara era dono do Bradesco, ele faleceu. Na mesa dele tinha uma estatuazinha assim, que era um burrinho carregando um monte de peso. Embaixo estava escrito, só o trabalho constrói. Tá? Quer dizer, é só o trabalho, quer dizer, você tem que trabalhar honesto. E o trabalho. Acorda de manhã, dorme à noite, acorda de manhã, dorme à noite, presta atenção, lê, estuda. Tem, é trabalhar. Claro, não vai vender gelo para esquimó, né? Ele não precisa de gelo. Essa é a coisa, mas não precisa ser gênio, não precisa ter, tirar coelho de cartola. Não. Fazer a coisa certa e ter percepção de que aquilo é necessário naquele momento. Né? Essa é um curso novo é a mesma coisa. Pô, a gente traz um curso novo, quando eu trouxe veterinária. Foi o primeiro curso de veterinária na região. Na região mesmo, bem longe. Outro curso era só Marília. Pô, doido, pra quê? Nunca teve? Não, mas tem, porque sempre tem um mercado, graças a Deus deu certo. E com isso os outros. Todos os outros cursos, quer dizer, além de montar a universidade, a faculdade na época, os cursos também são pequenos desafios, né? E o curso de odontologia, estava em baixa na época a profissão. Eu falei, bom, mas aí que é bom, porque quando está em baixa, ninguém quer. Uma hora, todo mundo precisa de dentista, uma hora vai ficar em alta. E eu já vou estar preparado e pronto para colher. A minha árvore vai estar pronta para me dar fruto. E dito e feito, foi um sucesso, porque começou a subir o curso de odonto. É uma perspectiva, não adianta você comprar na alta e vender na baixa, você perde dinheiro. Tem que comprar na baixa e vender na alta. É muito difícil ver isso? Não, é só você ficar analisando. Você está no teu negócio, analisar, ver os dados, né, do seu negócio. Poxa, quantos alunos entraram? Que tipo de curso eles procuraram no Brasil? Esses dados existem, né? Então, na minha área, foi isso que eu fiz. Tá? E de que forma você acredita que o cenário de educação modificou desde a fundação da sua faculdade? Bom, obviamente, primeiro, que estudar sempre é bom. Estudar, abre a cabeça. A pessoa que se forma, o ensino superior, é um ensino de terceiro grau. Então, qual que é a diferença? Por que é isso? Porque você aprende lá matérias que são matérias humanísticas. Você aprende sociologia, você aprende filosofia, noções de direito, que são matérias comuns. Isso que é de universidade, que tem uma noção universal. Por isso que é bacharel. Você tem certas matérias que abrem a cabeça. Matérias que te dão uma visão diferente um pouco do mundo, te explicam o mundo, como é que mais ou menos é. Coisa diferente, né? Aquela coisa fechada. Porque daí você tem só aprender uma profissão. Tem muitos cursos tecnológicos que são assim. Você aprende uma profissão. Só que o conceito de ensino superior abre a cabeça. Então isso já melhora a qualidade da pessoa, para a vida dela. Independentemente se ela for trabalhar ou não naquela profissão, mas ela vê o mundo diferente, aprende mais rápido, resolve os problemas do dia a dia dela com mais facilidade. Com certeza. Não precisa ser na área dela. O cara faz administração. Ele tudo ele vai ver diferente. Economia, qualquer coisa, você vai ter uma visão aberta, né? E isso impacta na qualidade da mão de obra. Você consegue ter pessoas formadas. Quem é formado ganha mais. Ganhando mais, vive melhor, gasta mais. Então você tem um aumento da condição social da região, que não é só Avaré. Mais a metade dos alunos da Unifesp são da região. Tá? Cerqueira, Taquarituba, Itaí e tal. A região toda. Desculpem, não estou falando só essas 3 cidades, não. A região toda aqui, né? Cidades vêm na cabeça. Então impacta na parte social, que a pessoa se qualifica, pode ter um emprego melhor, e na parte econômica, que ela ganha mais, gasta mais, melhora a economia da região toda. E o filho, tem uma frase muito legal, o filho de quem é formado, raríssimas vezes não se forma. Então a educação é uma coisa que resolve o problema para sempre. E geralmente as pessoas que não tiveram essa oportunidade fazem muita questão que o filho tenha o que ela não teve. Exato. É muito raro você saber uma pessoa analfabeta que o pai e a mãe saibam ler. Não existe. Você entende? Então você resolve para sempre aquela família.
E um dado interessante, que eu acho bem interessante. Tem o IDH, sabe o que é o IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano e tal. Há um tempo atrás estava no Palácio, meu cunhado estava no Palácio dos Bandeirantes, lá em São Paulo, que ele estava vendo um negócio lá, e uma pessoa da área, da Secretaria do Bem-Estar Social, me parece, falou para ele, sabia que depois que a UniFSP se instalou em Avaré, o IDH da região subiu acho que 1 ou 2 pontos. Eu achei muito legal. Quer dizer, eu achei muito legal. Eu não sei bem quantos pontos, tá? Mas subiu. Subiu meio ponto, já tá bom. Subiu, colaborando, né? Colaboramos. Então, esse é um impacto geral. É uma coisa que resolve para sempre. Escola se ensina para a vida. A parte profissional, muita gente vai... Por exemplo, a pessoa faz medicina, pode ser médico, mas pode ser outra coisa. Com certeza vai fazer outra coisa muito melhor do que se não tivesse feito medicina, entendeu? Sempre qualifica, sempre bom. E, assim, geralmente os alunos que pensam em um dia montar uma empresa, em ser empreendedor, eles geralmente vão para o curso de administração. Você acha que você, com o seu diploma em Direito, a faculdade de Direito, ela te ajudou a se tornar um empreendedor? Empreendedor em si, não, porque a faculdade de Direito, ela ensina... O direito ensina as regras do jogo do nosso país. Tá? Basicamente, eles falam bem direto. Você joga War, você joga qualquer um joguinho de tabuleiro, sei lá, Banco Imobiliário. Estou falando coisa de velho, né? Tem esse jogo ainda? Deve ter, né? Banco Imobiliário? Não sei. Tem a regra, não tem? Dentro daquela regra você sabe como é que o jogo funciona. O direito é isso, é você saber qual a regra do país. O que pode, o que não pode, como é que não é. Isso é o direito. Então, as regras que regem a nossa vida. E, obviamente... Toda empresa, para falar especificamente do que você falou de administração, a empresa é regida por leis. Tudo que você faz tem norma, tem lei tributária, pagar imposto, lei trabalhista para o seu empregado, lei concorrencial, tudo tem lei. Então, nesse ponto, foi fundamental eu conhecer a norma jurídica, conhecer o mundo do direito, né? Direito comercial, direito dos contratos, direito trabalhista. Mas, por outro lado, na parte de gestão, nada. Não tive isso. Né? Tive economia, mas mais focado também na lei. Né? Direito financeiro, focado em lei. Mas aí você tem a possibilidade de se cercar de pessoas que conhecem. No começo eu estava sozinho, mas quando começa a tomar um certo corpo, você consegue contratar um administrador, contratar uma pessoa que vai te ajudar. Se eu tivesse formação em administração, teria sido mais fácil. Tá? Porque, claro, você está fazendo uma coisa que a pessoa estudou para fazer. O que a gente consegue fazer empiricamente, fazer intuitivamente algumas coisas, mas a gente não consegue fazer muitas coisas. Então, você quer lugar mais ideal, faz diferença sim. Porque a pessoa pode ter uma boa ideia, mas não ter condições de administrar a própria empresa. A pessoa pode ter uma grande ideia. Por exemplo, vou montar um site de alguma coisa, vou montar um site de vender alguma coisa, por exemplo. Se a empresa começa a crescer, iFood, o cara montou o iFood. É brasileiro o iFood. Muito legal, aliás, é um sucesso, um negócio absurdo, vale bilhões. Para a empresa tem modelo, é muito legal. O cara monta o iFood, se ele não tiver noção de administração, ele vai falir, ele não vai crescer. Quer dizer, ter a boa ideia é maravilhoso, mas se você não sabe fazer, você tem que botar em prática, você tem que saber. Noções básicas. Então a pessoa que faz administração tem a noção básica, sabe como se juntar a fome com a vontade de comer, né? A ideia é saber na administração, vai. Se a pessoa tem essa vontade de já partir para o lado do business, né, do negócio, é legal fazer administração. E tem outros cursos também nessa área, para fazer contabilidade, é muito legal. Para quem quer empreender, administração, engenharia. Nossa, o que tem a ver? Repara, ninguém presta muita atenção, mas a quantidade de engenheiros que são diretores de grandes empresas multinacionais, porque eles têm método e sabem matemática. Por incrível que pareça, a matemática ensina raciocínio lógico. E a vida nada mais é do que raciocinar com lógica. Então, eles não trabalham na área, mas eles aprenderam a pensar logicamente. Bom, quais são as principais tendências que você vê emergindo para o futuro? Em relação ao quê? Ensino superior? Sim. Ensino superior.
O ensino superior está no meio, assim, no meio de uma sociedade toda está no meio de uma grande mudança, muito rápido. Hoje em dia tudo muda muito rápido. Mas principalmente no ensino. E vou falar do ensino superior, que é a minha área. Essa área é uma área muito conservadora. Tá? O ensino superior é uma área extremamente conservadora. E como é que você pode ter no mundo de hoje uma grade de uma formação, por exemplo, de um administrador de empresa igual a que tinha 10 anos atrás? Primeiro desafio: se atualizar com a realidade, com a velocidade do que a sociedade está se desenvolvendo. Mas a base ainda é conservadora, porque tem que ser. Aqueles que estudar os grandes pensadores, estudar quem pensou na administração e tal. Então ela tem que ser um pouco conservadora. Então isso é um grande desafio. Se tornar e se manter relevante, né? Se manter necessário, a pessoa fazer, estudar. Tem profissão que sempre será. Medicina, odontologia, direito, tem que fazer uma universidade, não tem como. Né? Mas se manter relevante, né? E se adaptar a esses novos tempos e passar por grandes mudanças. Porque nós estamos passando por, se você pegar de 1996 até hoje, a mudança no ensino superior do Brasil foi uma coisa gigantesca. Porque houve uma mudança legal e a sociedade se modernizou rápido, quis tornar o ensino superior, graças a Deus, e conseguiu mais acessível, mais aberto, não é regulado, só poucas pessoas estudam. Hoje em dia, quem quer estudar pode, tem instituição e tem os financiamentos para quem tem condição ou não. Tem programas ótimos, Fiesta, meio fraco hoje em dia, mas tem ProUni. E você contribuiu com isso, né? Com esse acesso. Então, o acesso, exato, a instituição foi para isso. E além de ter a instituição aqui, tem mecanismos para quem não pode pagar conseguir estudar. Tá? Eu brinco, só não estuda quem não quer. Só quem está em casa dormindo, não vai sair de casa, não vai estudar, porque não vai conseguir, não vai se mexer, vai ficar ali. Mas eu conheço casos interessantes, casos muito legais, pessoas que com o ProUni conseguiram se formar e hoje são pessoas muito bem colocadas na sociedade, quer dizer, alavancou, né? Então o desafio é esse, é se manter relevante e atualizado. Porque o cerne da educação não muda. Fala, poxa, tudo digital, o mundo é digital, eu sei fazer isso, vou ficar rico. Você pode até ficar rico, mas se você fizer, você vai ficar mais rico ainda. Porque você vai saber administrar a tua empresa. Falei rico, não precisa ficar rico, não é isso. Mas se você se der bem, você vai se dar melhor, vai ser mais fácil, você vai saber. Se você for economista, você vai saber lidar com dinheiro. Fala, pô, eu mexo na bolsa, me dou bem. Tudo bem, se você for economista, vai mexer melhor. Vai juntar a tua inteligência com o teu conhecimento. Você tem só inteligência, você vai apanhar para conhecer. Né? Então essa eu acho que o desafio é se manter assim e se mostrar assim. A gente hoje ouve muita gente falando, não precisa estudar. Precisa estudar para quê? Eu faço isso, ganho dinheiro. Cara, mas isso é hoje. O mundo está mudando muito rápido. Você não sabe amanhã se isso está funcionando. Você não sabe se essa realidade de hoje, que você está se dando bem, amanhã você vai continuar. Basta o chinês inventar outro negócio lá que pronto. E aí? Né? É uma segurança. Você vai ter a condição de se adaptar com mais facilidade. Não vai pôr todos os ovos na mesma cesta. Você vai ter o seu diploma que é seu. Então o ensino superior é uma formação pessoal. Você não está comprando um carro, você está comprando uma coisa para você, que vai morrer com você. Você pode mudar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você continua com aquela formação e com aquele conhecimento que vai abrir portas para você e vai tornar mais fácil a vida. Então esse eu acho que é um desafio legal, né? A gente continuar necessário, ou aparentar necessário. Não ouvir mais, não precisa, imagina, para quem o presidente da República não estudou? Pô, tudo bem, mas é cara. Você sabe o nome, é dificílimo. Outros tempos, outro mundo. Não é mais assim. E se tivesse estudado, teria ido melhor. Não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida, eu não tenho dúvida. Porque conhecimento é a única coisa que ninguém nunca pode tirar. Ninguém tira de você. Ninguém tira de você. O seu diploma é seu. Vai te ajudar tanto para o trabalho quanto para resolver um problema da tua casa. Sim. Vai te dar raciocínio, ensinar a pensar, ensinar a ser tolerante na universidade. Não é só estudar. Durante o período que você está estudando, você está fazendo uma universidade, você está tendo contato com ideias diferentes, pessoas diferentes, modo de vida diferente. Você está tendo uma visão mais global, mais universal.
Você se torna uma pessoa mais democrática, mais tolerante. Uma pessoa melhor, né? Uma pessoa melhor. Então não basta só estudar, tem que fazer parte da vida universitária, que é muito legal. A gente tenta fazer isso na UniFSP, a gente tenta dar não só a aula, mas fazer festa de vez em quando, fazer excursões de vez em quando, fazer uma visita numa feira agropecuária, por exemplo, quem faz agronomia, veterinária e tal. Para quê? Porque isso faz parte da formação, né? Eu acho muito importante isso, muito legal. E falando sobre adaptação, que você falou, como durante a pandemia, né, que a gente teve, do Covid-19, como foi que você se adaptou, a sua faculdade se adaptou para esse novo estilo, né, as aulas online? Quais foram os efeitos que a pandemia causou para você? Bom, primeiro eu achei que fosse durar pouco tempo, tá? Porque nunca na história do mundo tinha acontecido isso. Então, quando começou a pandemia, fecharam, eu falei, vamos fechar, vai fechar por um mês, eu vou dar férias coletivas, daqui a um mês a gente volta a trabalhar, né? Eu dei férias para todo mundo, adiantei as férias de julho para os alunos e falei, tudo bem. Foi 26 de março, acho que aconteceu isso. Quando foi até final de abril, tudo se resolve. Isso não resolveu. Eu falei, bom, acabou o mundo. E realmente acabou. Né? Porque foi um ano quase fechado o negócio. Deus calhou, vou falar, dar risada, vou falar agora assim, não acabou não, graças a Deus, né? Calhou que nós estávamos implantando o EAD da UniFSP, o ensino à distância. Então nós já tínhamos os instrumentos, nós tínhamos as plataformas. Então os professores começaram rápido, com mais facilidade na aula, à distância, na casa. A gente estava usando uma plataforma do EAD, que a gente estava finzinho. Isso no primeiro semestre de 2020. No segundo semestre, passou a ser optativo os cursos de saúde presencial, porque você tem que formar a pessoa. Você vai parar de formar enfermeiro? Como é que vai tratar? Até de tratar do Covid, meu Deus do céu. O pessoal morre, né? Vamos pensar meio friamente, assim. As pessoas morrem, tem que nascer gente nova entrando no mercado. No meio de uma pandemia, você para de formar profissional, não vai ter. Então, foi liberado para ter aula presencial para os cursos da área de saúde. Então, foram 6 meses, um pouco menos de 6 meses, que foi realmente... Porque também é complicado, né? Formar enfermeiro só na teoria, assim. Como é que você vai fazer enfermagem? Tem que aprender a dar injeção. Você estou brincando, mas é isso mesmo. Né? Você tem que aprender, você tem que estar lá. Então, foi um período que foi bem complicado. Mas daí voltou aos poucos, não podia obrigar o aluno a ir. Era facultativo. Os cursos de saúde, depois em 2021 fechou um pouquinho, ficou um pouco mais chato, mas não suspendeu mais a aula. Foi ruim, o impacto foi ruim, porque foi medonho, na verdade foi horroroso, porque você pega uma instituição, a pessoa estuda, muitas vezes, vou dar um exemplo, por exemplo, menino, estudam lá, 2 irmãos. O pai tem um pequeno comércio, tem uma venda, tem um bar, paga a faculdade com o dinheiro que ele arrecada. Pô, fecharam o bar do cara, ele vai pagar como? Sim. Ele para de estudar. Primeira coisa, fala, primeiro vamos comer, né? Depois a gente pensa em se formar. Então, o mundo é uma engrenagem, a economia é isso, tá? Isso é uma definição de economia. Quer dizer, parou aqui, cara, vai parar tudo, para a roda da economia. Isso é uma loucura de parar, não pode. É uma cadeia. Então, refletindo em tudo, nós perdemos muitos alunos. Tentamos fazer o máximo, montamos uma linha de negociação, uma linha direta com os alunos para mantê-los. Eu não posso pagar por 6 meses, fique estudando sem pagar, depois a gente dá um jeito. Para não perder o aluno, para deixar, porque o aluno é o sangue da instituição. Não adianta ir para casa, não, continue estudando, depois a gente resolve. Depois você vai pagar, teu pai vai voltar a trabalhar, o mundo não vai acabar, meu Deus do céu. Não pode, né? Então, o impacto foi isso, mas nós acabamos, mesmo assim, a gente perdeu 20% dos alunos. E está voltando lentamente ao nível anterior à pandemia. Tá subindo. Esse ano foi maior do que o ano passado, o número de ingressantes está voltando lentamente. As pessoas, logo que acabou o de janeiro de 22, muita gente tinha medo de fechar de novo, então as pessoas não faziam, não, vou fazer, vai ter que sair, tá, largar. Então foi bem ruim. Mas a gente conseguiu, né? Conseguimos vencer, porque todo mundo, no fundo, quer estudar, quer melhorar, então deu para fazer. Como você vê a importância do empreendedorismo no contexto da educação superior? Bom, é fundamental, obviamente, porque o empreendedorismo é uma coisa que está... Primeiro, se você for um profissional liberal,
Você vai ser sua própria empresa, você tem que ser empreendedor para você conseguir ter um consultório com sucesso, ter um escritório, quer dizer, conseguir. Você é uma empresa, né? Você é um empreendedor individual, você é uma pessoa que vai vender o seu trabalho. Você é um advogado, você é um médico, um dentista, vai vender o seu trabalho. Basicamente é isso, tá? Sem muito romantismo, mas é isso. Quer dizer, você vai se formar, vai ter uma profissão, vai estudar para poder trabalhar e ganhar dinheiro, pagar suas contas, né? Então você tem que ter empreendedorismo para isso, montar uma coisa diferente, ter uma visão do mercado, fazer alguma coisa diferente do outro, né? Pensar para frente, tentar desenvolver algo novo para poder ter sucesso. E fazer o que todo mundo faz é aquela história do quem comeu meu queijo, né? Do livrinho, né? Todo mundo briga pela fatia do queijo, os ratinhos brigam pela fatia, morrem de fome, vai ter o queijo inteiro para você comer, ninguém viu. Os ratinhos não viram aquilo, né? Então você tem um empreendedorismo, você vê o mercado como um todo. Sim. E uma coisa que eu acho muito errado, quando a pessoa vê que alguém está indo bem, ela quer fazer igual. Cara, deixa o cara comer a fatia do queijo dele, faz o seu, acha alguma coisa, senão os dois vão mal. Já deve ter reparado isso, né? Na cidade tem muito disso, o cara monta uma loja de, sei lá, de qualquer coisa. Aconteceu aquelas paletas mexicanas lá. Bom, chegou uma época que tinha 500 lugares vendendo paleta mexicana, mas todo mundo fechou. Isso não é ser empreendedor. Isso é ser bobo. É copiar os outros, é copião. Não, empreendedor é fazer uma paleta mexicana diferente. Algo diferente. Tá? Então, é fundamental para isso, que a pessoa vai viver disso. E como funcionário, fala, não, mas eu não vou trabalhar numa empresa e tal. Com certeza, a empresa, sendo grande ou pequena, vai querer do funcionário que ele seja também um empreendedor. Porque uma empresa não é um ente etéreo. Não é um ente que existe, a empresa é um monte de gente trabalhando para a mesma finalidade. Então, se você for empreendedor, você vai estar ajudando a tua empresa a crescer. Vai estar pensando sempre na empresa. Na empresa, exato. Você vai desenvolver um produto novo, vai dar uma ideia nova. Você sabe a história do post-it? Sabe esses post-it, esse coladinho assim que te cola? É muito legal. Era uma secretária, olha o que é empreendedorismo, era uma secretária que trabalhava numa empresa que fazia cola. Era uma empresa química, me parece, não é muito bem. Sei que eles tinham desenvolvido um tipo de cola que não servia para nada. Não tinha dado certo. Tinha um monte de cola. E ela gostava de deixar recado para o chefe dela por escrito em papeizinhos. E conforme ele ia fazendo, ele jogava. Ela viu um monte de cola, ela pegou, começou a passar a colinha e pregar para ele ver. Na época não tinha nem computador, acho que era uma tabela, um painel. Daí as outras pessoas que trabalhavam lá começaram a pedir para ela, pô, me arruma uns papeizinhos desses, que é muito legal. Da 3M, ela trabalhava na 3M. Inventou o post-it. Olha o empreendedorismo na mulher. E era secretária. Secretária do cara, não era formada. Ela chegou para ele e falou, ela fez uma coisa, teve uma boa ideia, usou os meios que tinha, que eles iam parar de produzir aquela cola, não servia para nada aquela cola. Então, ela não é uma boa cola. Você põe, ela sai, né? Só que para aquilo serviu. Uma visão. E o empreendedor chegou, levou para o chefe, levou para a empresa o que ela tinha feito. As pessoas viram e virou, todo mundo conhece. Eu acho legal. Isso, para mim, é uma história de empreendedorismo. Né? Vocês já assistiram a história do McDonald's? Sim. É bacana o filme. Né? Tem histórias legais. E o Brasil tem exemplos de empreendedores muito interessantes. O Brasil é um país que não teve muito amor ao capitalismo sempre, tá? Não é um país que tem uma vertente meio socialista, é uma vertente contrária ao mercado, né? Não é todo mundo, é uma coisa que é pequena, a maioria tem. Tá? Como é que você pega as cidades, os estados, as cidades mais prósperas são aquelas que têm um capitalismo mais desenvolvido, São Paulo, né? Então é um pouco mais difícil aqui a pessoa enxergar, mas tem muita gente que enxergou e cresceu bastante, e o Brasil existe, né? Foi feito, tá aí, é grande, alimenta 220 milhões de pessoas. Quer dizer, eu brinco, o pessoal fala, mas que é ruim? É ruim? Não tem luz elétrica? Tem, né? Tem rua na rua, tem, você anda, então tá feito, alguém fez, né? Então alguém trabalhou, então não é tão ruim assim, é bom, não adianta ficar reclamando, é bom. O Brasil é um país legal, dá pra gente crescer, dá pra se formar, dá pra trabalhar, dá pra ser empreendedor e dá pra vencer na vida. Eu tenho certeza disso. E, doutor, para fechar, a gente queria fazer uma pergunta. Durante toda a sua vida, todo o seu processo, em algum momento você pensou em desistir de tudo? Da sua faculdade? Alguns. Lá atrás, alguns. Porque todo caminho tem buraco.
Todo caminho tem buraco. E no começo as coisas são mais difíceis. Porque você está pondo toda a tua energia numa coisa que vai demorar para dar lucro, dar frutos. Não é lucro, dá frutos. Então, a ansiedade torna a pessoa que ela quer para amanhã aquilo. Isso não vai acontecer, em momento algum. E se você tem certeza que aquilo que você está certo, que aquilo vai dar certo, você tem que ser perseverante e chegar lá. Então teve momentos que eu tive muita dificuldade. Eu falei que não tinha dinheiro. Lembra no começo que eu falei que eu não tinha dinheiro? Você imagina o que eu passei, vendi meu carro. Passei apertado, muito apertado. Mas eu pensei em desistir, mas não, se eu desistir, vou fazer o quê? Sim. É o que eu sei fazer, é o meu negócio. Então eu tenho que ficar aqui até o último soldado, né? Como dizem os generais, né? Até o último soldado. Então, você fica, se você for perseverante e fazendo a coisa certa, você vai conseguir. Não pode deixar o pessimismo vencer a gente. Não pode nunca deixar o pessimismo vencer a gente. Tem que saber. E também saber na hora de parar, porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma coisa que eu brinquei, né? O gelo para esquimó. Tem que ter a hora de falar, não, peraí, isso aqui não está legal. Tá precisando dar uma mudada, isso aqui não vai dar certo. Também ter a maturidade e o empreendedorismo, de ver que aquilo não vai dar para empreender mais aquilo. Mudar de ramo. Tem um monte de empresa que faz isso, né? Ela começa produzindo um negócio, depois você vê ela está fazendo outro. Por quê? Porque viu que tem que mudar. Mas o cara não desistiu. Tem histórias interessantes da Federal Express, é isso. Também o cara, a FedEx, né, que transporta. Nossa, o cara que montou aquilo pediu dinheiro emprestado para a tia, quer dizer, ele ficou devendo para a tia. A tia quase foi presa porque não tinha dinheiro. Sabe, o cara fez, mas chegou lá. O próprio Steve Jobs também começou na garagem da casa dele. Na casa dele. Sim. Cresceu. Tiraram ele da empresa dele, depois trouxeram de volta, porque a empresa começou a ser igual às outras. Ele era diferente, ele pensava diferente. Né? Bacana essas histórias, são... Inovação. Uma história que é bacana, muito antiga, mas é muito legal. Ford, sobre o Henry Ford. Fordismo, que é a forma dele tratar a indústria, a teoria dele, a técnica dele, tornou acessível os bens para a sociedade. Antigamente ter carro era coisa de milionário, não era nem de rico, era de milionário. O cara tinha um carro na vida e tal. O Ford inventou um método que todo mundo passou para poder ter carro. Ou grande parte da população. O carro virou um bem de consumo de massa, grande, né? Milhões de carros são produzidos por mês. Então é muito legal ler a história dele, que eu acho que é um empreendedor top. Na época ele era um dos caras mais ricos do mundo. Se tornou o cara mais rico. Ele pediu... Os Estados Unidos tem uma certa facilidade com empréstimo, mercado de capitais, o cara poder alavancar dinheiro para montar a empresa se alguém confiar nele. Ele era um cara que já tinha um certo conhecimento e era engenheiro, né? Acho que era engenheiro, um cara, mas foi um empreendedor fantástico. Todos os grandes, né? Você vai ver o Matarazzo, brasileiro, né? Também a história bacana de empreendedorismo dele. Ele montou ele importava farinha. O Brasil não produzia, ele importava farinha. Daí ele falou, não, eu vou montar uma fábrica, um moinho, e vou importar trigo, que é mais barato, e vou produzir farinha aqui. Ficou gigantesco. Mais ou menos, a história é mais ou menos essa. Então isso aí. Eu acho bacana. Espero que vocês tenham gostado, tenham falado. Eu gosto de falar, gosto de conversar. Dá para perceber, né? Fiz direito, né? Vai quem vai fala, né? Muito obrigada, doutor. Foi um prazer ter você aqui, a sua presença. Foi muito gostosa a nossa conversa, né? E espero poder ter você aqui mais vezes. Eu que agradeço, muito obrigado, Valentina, Vitor, todo mundo aqui do Portinari. Quero agradecer, estou à disposição. Gosto de falar, gosto de conversar, não só sobre ensino, outras coisas, quiser, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Foi um prazer e uma honra estar aqui. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.